Hoje, eu falo com você agora com a voz de Deus, e preciso que você ouça cada respiração desta mensagem urgente, porque o que está prestes a ser revelado não é simplesmente um aviso, é uma revelação divina, uma entrada no arquivo do céu, uma porta para o segredo espiritual sem o qual você nunca deveria ter vivido. Fique comigo até o fim, porque os segundos finais desta palavra conterão a confirmação que seu espírito tem pedido em silêncio. Não saia. Seu próximo capítulo depende do que estou prestes a revelar. Há um mistério do céu se movendo em sua direção, um capítulo apagado finalmente sendo iluminado, e eu não vou permitir que você caminhe mais um dia sem saber das verdades ocultas que moldaram o seu caminho. Por tempo demais, você carregou o peso de situações que não escolheu, batalhas que não foram justas e atrasos que não lhe pertenciam. Eu vi sua dor que Deus viu, sua legítima indignação, os momentos em que você sussurrou, por que isso foi feito comigo? E hoje eu respondo, porque houve conversas nas quais você não estava, intenções que você não podia ver, e sombras que tentaram interferir no propósito de Deus escrito para você. Mas agora eu estou entrando na sua história com autoridade. Eu sou aquele que rearranja destinos sem precisar de retaliação. Eu lhe digo claramente, não busque vingança. Este é um momento de justiça de Deus, não de reação humana. O que eu preparo para você é uma vitória limpa, nascida da disciplina emocional, do controle da raiva e de uma postura espiritual moldada pela sabedoria. Deixe Deus agir. Não reaja. Você está sendo reposicionado, não provocado. E ouça com atenção, enquanto eu falo, seu anjo, sim, aquele designado para você, está no plano de fundo espiritual, observando, guardando e alinhando a estrada à frente. Isso não é imaginação, é proteção divina, uma estratégia do alto, uma visão profética movendo-se em silêncio. Você não está andando sozinho. Você está cercado pelo céu, acompanhado por anjos do Senhor, blindado no meio de uma guerra invisível que tentou quebrá-lo, mas falhou. Você é meu escolhido. Você é escolhido, marcado com o selo de Deus, e embora você tenha se sentido como um figurante na sua própria história, você é, na verdade, aquele que eu tenho preparado para uma temporada de honra, uma ascensão em seu destino profético. Há um propósito maior se formando ao seu redor agora, algo que exige clareza, verdade e um coração limpo. Fique até o fim desta mensagem. Cada segundo carrega uma peça do baú do tesouro de Deus que estou abrindo. Se você parar agora, perderá a revelação que une tudo. Se você ficar, receberá os sinais de Deus, a confirmação espiritual, o entendimento da porta que Deus abre e da porta que Deus fecha para a sua proteção. Este é o momento. Permaneça. Ouça. Deixe os céus falarem. Eu falo novamente, e eu o puxo para mais fundo naquilo que você viveu, porque antes que eu revele as verdades ocultas, eu preciso confrontar as feridas que estavam silenciosamente moldando suas decisões. Você caminhou por temporadas onde o chão debaixo de você parecia instável, onde cada passo era dado com cautela, e mesmo assim, você foi atingido por surpresas que o fizeram questionar o seu valor. Você viveu situações que não combinavam com o seu coração, e no entanto, você carregou as consequências como se tivesse escolhido a tempestade. Eu vi cada momento em que a confusão tentou silenciar sua esperança, em que a traição tentou reescrever o significado do seu valor, em que a decepção se aproximou como uma sombra antiga ameaçando ficar. O que você precisa entender agora é que nada disso aconteceu sem estar registrado no arquivo do céu. Nenhuma de suas lágrimas foi ignorada. Nenhuma de suas perdas foi esquecida. A dor que Deus viu ainda está em minha vista. Houve pessoas que leram sua sinceridade como fraqueza, tratando sua bondade como se fosse permissão para agirem sem responsabilidade.
Você enfrentou manipulação disfarçada de preocupação, promessas que desmoronaram ao primeiro sinal de desconforto, alianças que exigiam muito, mas ofereciam pouco. E no meio de tudo isso, você se perguntou onde estava a ordem divina, onde estava a proteção, onde estava o significado. Ouça-me, eu estava lá. O plano de fundo espiritual nunca esteve vazio. Havia uma guerra invisível se movendo ao seu redor, ameaças se levantando sem seu conhecimento, e no entanto, seu anjo, aquele designado para a sua jornada, ficou entre você e os perigos que teriam destruído seu destino. Você sobreviveu a momentos que você nem percebeu que eram fatais. Isso é proteção divina, essa é a estratégia do alto, essa é a minha mão desviando o que nunca foi feito para alcançá-lo. Mas você também batalhou dentro de si. O peso interno foi mais pesado do que qualquer coisa que os outros pudessem ver. Noites sem dormir, dúvidas, exaustão emocional, e o medo silencioso de que talvez você não fosse forte o suficiente para continuar. O inimigo tentou usar a ansiedade espiritual para distorcer sua visão, para fazê-lo acreditar que atrasos eram castigos, que a rejeição era um veredito, que o silêncio era abandono. Nada disso era verdade. O atraso era proteção. A rejeição era realinhamento. O silêncio era preparação. Você não estava sendo diminuído, você estava sendo condicionado para um propósito maior. Mas ainda assim, o impacto emocional o marcou, deixou resíduos de dúvida e acendeu um desejo quieto por justiça, justiça pelo que você suportou, justiça pelo que foi roubado, justiça pelo que foi quebrado sem o seu consentimento. E é aqui que uma tentação perigosa tentou se levantar, o pensamento de vingança. O impulso de expor, confrontar, reivindicar, acusar, devolver a dor. Aquela urgência silenciosa de fazer alguém sentir a consequência do que lhe fez. Mas entenda isto, a vingança era uma armadilha, não uma solução. Teria contaminado seu espírito, interrompido sua elevação e desmantelado seu acesso ao baú do tesouro de Deus que eu preparei para o seu futuro. É por isso que eu sussurrei repetidamente em seu espírito, mesmo quando você não me ouviu totalmente, não busque vingança. Deixe-me agir. Deixe a justiça de Deus seguir seu curso. O que eu planejei para você é uma vitória limpa, uma ascensão que não exige que você pise na lama que os outros criaram. Disciplina emocional e controle da raiva não são fardos, são escudos. Eles guardam seu futuro de se acorrentar às ofensas do seu passado. Você também enfrentou situações onde a verdade foi escondida de você, conversas por trás de portas que você nunca abriu, suposições feitas na sua ausência, decisões que afetaram seu caminho sem o seu conhecimento. Você sentiu como se o mundo se movesse enquanto você permanecia congelado, sem saber o que estava sendo arranjado ao seu redor. Ouça-me claramente, algumas verdades foram escondidas porque teriam despedaçado você antes do tempo certo. Algumas verdades foram escondidas porque faziam parte de um arquivo do céu, esperando o momento exato para serem reveladas. Eu não vou deixá-lo construir seu futuro sobre ilusões ou segredos que desonram sua identidade. Eu estou me preparando para desvendar as verdades ocultas, o segredo espiritual, o mistério do céu que irá explicar por que certas coisas pareciam emaranhadas, por que algumas portas se fecharam, por que outras nunca se abriram e por que algumas pessoas se afastaram. Nada disso foi aleatório. Tudo teve tempo divino, o tempo de Deus. E através de tudo isso, sua identidade foi desafiada. Você questionou se era realmente chamado, se a promessa ainda era válida, se os sussurros proféticos eram imaginação ou confirmação espiritual. Ouça-me com clareza, você é escolhido. Você está marcado com o selo de Deus, destinado a uma temporada de honra, escrito em um destino profético que nenhuma traição, nenhum atraso,
nenhum ataque oculto pode cancelar. Você não é um figurante na história da sua vida, você é aquele que eu tenho moldado para uma ascensão prometida. A pressão não foi um sinal de abandono, foi evidência de preparação. O fogo que você suportou não foi castigo, foi refinamento. Você estava sendo posicionado, alinhado, fortalecido. É por isso que chamo sua atenção agora. Os perigos que você enfrentou foram reais, as feridas que você carrega são legítimas, e as tempestades emocionais que você sobreviveu moldaram sua paisagem interior. Mas eu estou aqui para revelar o que estava escondido, para expor o que foi feito nas sombras, para iluminar o capítulo apagado da sua jornada. Não para que você revide, mas para que você se levante limpo. Para que você avance com um coração limpo, livre de amargura, livre de vingança, guiado por mim e acompanhado pelo anjo que caminha ao seu lado na estrada da vitória. A visão profética está entrando em foco. A verdade está se aproximando. E o que eu revelarei em seguida o reposicionará para sempre. Eu falo com você agora com uma clareza que perfura cada camada de confusão que você carregou, porque este é o momento em que a revelação se torna direção, em que o entendimento se torna movimento, em que a verdade se torna uma porta. O que você viveu não foi uma coincidência, e o que você sente agora não é um erro. É o sinal de que o arquivo do céu está se abrindo, de que as verdades ocultas estão vindo à superfície, de que a revelação divina que você pediu está finalmente entrando na sua realidade. Mas revelação não é simplesmente informação, revelação é transformação. Ela exige postura. Ela exige escolha. Ela exige que você me permita conduzi-lo para o próximo capítulo sem vingança, sem amargura, sem contaminação daquilo que tentou destruí-lo. Antes que eu lhe mostre o que estava oculto, eu preciso lhe fazer perguntas que não são acusações, são convites. Se eu revelar a verdade por trás da traição, você a receberá sem buscar retaliação? Se eu lhe mostrar quem falou contra você, você me permitirá lidar com isso em vez de criar sua própria justiça? Se eu iluminar os motivos que estavam velados, você manterá seu coração puro em vez de deixar a indignação tomar o trono das suas emoções? Você pediu clareza, mas clareza vem com peso. Você pediu justiça, mas justiça chega com responsabilidade. Você pediu respostas, mas respostas exigem maturidade espiritual. Este é o dilema moral diante de você. Você quer vindicação? Ou você quer destino? Você quer ter razão? Ou você quer se erguer? Eu estou posicionando você para uma vitória limpa, mas eu preciso que o seu espírito esteja alinhado ao meu. Esta é a visão profética se desdobrando. Eu revelarei o que precisa ser revelado, não para que você confronte, mas para que você se reposicione. Não para que você exponha, mas para que você seja elevado. Não para que você retalie, mas para que você seja curado. Este é o baú do tesouro de Deus de sabedoria se abrindo diante de você, estratégico, preciso, delicado. Você está sendo convidado a um conhecimento privilegiado, a entender o plano de fundo espiritual que moldou seu passado e agora está guiando o seu futuro. Mas eu revelo apenas aqueles que podem carregar a verdade sem usá-la como arma. Eu revelo apenas aqueles que escolhem a responsabilidade em vez do impulso. Eu revelo apenas aqueles que podem dizer com convicção: eu governo a mim mesmo. Eu mantenho um coração limpo. Eu permito que Deus haja. Agora ouça-me, seu anjo, aquele que caminhou com você desde antes da batalha começar, está se movendo com uma nova instrução. Este não é um guardião passivo, esta é uma presença estratégica, alinhada à estratégia do alto, posicionada ao seu lado para proteger, para avisar e para guiar. Você começará a sentir esta presença mais intensamente. Impressões sutis, clareza repentina,
interrupções que o salvam de cair em armadilhas, uma mudança na sua intuição que parece inegavelmente como a intuição do Espírito. Estas não são coincidências, são sinais. São confirmações. São sinais de Deus. Mas você vai ouvir? Você vai honrar a direção? Você vai confiar que o anjo que eu designei é parte da sua estrada da vitória, mesmo quando o caminho exige silêncio em vez de reação? Considere isto, e se a porta que fechou não foi um castigo, mas um escudo? E se a conversa da qual você foi excluído salvou de um emaranhado que teria destruído a sua paz? E se a falta de explicação de alguém que você se importava foi, na verdade, uma intervenção divina impedindo que sua alma ficasse amarrada a um destino que não lhe pertencia? E se o atraso que o frustrou foi exatamente o que o manteve alinhado ao tempo de Deus, impedindo de entrar em capítulos que estavam apagados no céu? E se a ausência de desculpas que você merecia faz parte do meu plano para lhe ensinar a liberdade sem dependência emocional? Estes não são eventos aleatórios, são fios de uma tapeçaria espiritual que você só agora está começando a ver. O dilema é este: você consegue aceitar o que eu revelo sem usá-lo como combustível para a vingança? Você consegue caminhar para sua temporada de honra sem revisitar as ruínas? Você consegue abraçar o seu destino profético sem reescrever sua história com raiva? Eu estou lhe dando acesso a um conhecimento que as pessoas acreditavam que permaneceria oculto para sempre. Mas você deve se elevar acima da tentação de responder na carne. Sua elevação exige postura espiritual. Seu avanço exige disciplina emocional. Sua nova identidade exige afirmação: você é escolhido, não por mérito, mas por propósito. Não por circunstância, mas pela minha vontade. Você carrega o selo de Deus, e esse selo exige um espírito que permaneça limpo. Agora ouça-me, eu vou expor a verdade, mas eu não vou expor pessoas. Eu vou lhe mostrar o que foi feito contra você, mas eu não vou autorizá-lo a retaliar. Eu vou revelar motivos, mas não vou lhe dar permissão para confrontá-los. Por quê? Porque esta revelação é para o seu reposicionamento, não para a sua vingança. Este é o mistério do céu. A justiça funciona de maneira diferente no céu do que na terra. Quando eu o vindico, eu não o faço humilhando os outros, eu o faço elevando você de maneiras que ninguém pode negar. Quando eu o restauro, eu não o faço derrubando alguém, eu o faço levantando você a alturas que provam que minha mão está sobre você. Esta é a natureza da justiça de Deus, ela não exige destruição, apenas revelação. Ela não exige retaliação, apenas verdade. Ela não exige acusação, apenas disposição para se levantar. Seu anjo caminhará com você por este processo, lembrando de manter o coração puro, de manter o silêncio quando necessário, de elevar sua postura em vez de baixar sua vibração. Você sentirá momentos em que suas velhas feridas tentarão falar mais alto do que a minha voz, mas resista a elas. Você enfrentará memórias que o provocarão a reagir, mas se contenha. Você ouvirá ecos do que eles disseram, mas você deve responder apenas ao que eu digo. É assim que você preserva sua maturidade espiritual. É assim que você entra no propósito maior. É assim que você entra na estrada da vitória com dignidade e com o céu o apoiando. E quando eu revelar, quando eu desvendar a verdade, você entenderá por que tudo se desenrolou da maneira que aconteceu. Você verá o padrão, a proteção, o caminho. Você reconhecerá o Deus que guia o caminho, a proteção divina o cobrindo, os anjos o cercando como cavalos e carros de fogo. Você finalmente verá que nunca foi abandonado, nunca foi esquecido, nunca ficou desprotegido. Você estava sendo preparado. Agora pergunte a si mesmo: você está pronto para saber?
Você está pronto para carregar a verdade sem usá-la como arma? Você está pronto para se erguer em vez de reagir? Você está preparado para segurar a revelação como uma chave, não como uma espada? Porque o que vem a seguir não é apenas conhecimento, é transformação. É reposicionamento. É destino. E eu estou prestes a abrir a porta. Eu falo agora não para lembrá-lo do que o feriu, mas para coroá-lo com o que está por vir. Você caminhou por sombras, mas agora você caminhará sob revelação. Você suportou a injustiça, mas agora você experimentará a justiça de Deus de uma forma que não requer retaliação, nem amargura, nem vingança. O que eu estou prestes a derramar sobre a sua vida não é meramente conforto, é elevação. É restauração. É o rearranjo do seu destino de acordo com o roteiro original escrito no arquivo do céu. E enquanto eu falo, eu libero bênçãos que começarão a moldar sua realidade mesmo antes que você veja a manifestação completa. Há uma mudança acontecendo na atmosfera espiritual ao seu redor. Eu estou tocando o capítulo apagado da sua história e reacendendo-o com propósito. Cada verdade oculta que antes o oprimia agora o libertará. O mistério do céu não é mais um segredo feito para confundi-lo, está se tornando uma bússola que o guia para a próxima temporada. E esta próxima temporada não é de divagação, é de chegada. Você está entrando no território daqueles que carregam o selo de Deus, daqueles que caminham sob a bandeira do destino profético, daqueles que se movem com confiança porque sabem que o céu está por trás deles. Eu o abençoo com clareza. Onde a confusão uma vez nublou seu julgamento, eu libero uma mente aguçada pela verdade. Seu discernimento subirá a alturas que você nunca experimentou. Você reconhecerá falsas intenções antes que elas atinjam seu coração. Você perceberá sussurros espirituais com a precisão da revelação. Você sentirá quando uma porta é minha e quando é uma distração. A intuição do Espírito se tornará seu guia interno, e você não temerá mais tomar decisões. Você caminhará com autoridade porque você saberá, não adivinhará, que eu sou aquele que guia o caminho. Eu o abençoo com paz, não alívio temporário, mas a paz de Deus que se instala profundamente no alicerce do seu ser. Esta paz silenciará o barulho de traições passadas, os ecos de feridas antigas e os sussurros da ansiedade espiritual. As tempestades que antes perturbavam suas noites perderão seu poder. O medo de ser pego de surpresa novamente se dissolverá, porque a revelação remove o medo. Você avançará com a garantia de que nada pode surpreendê-lo quando o próprio céu está revelando o caminho. Eu o abençoo com cura. Eu toco a parte de você que ainda carrega a memória da injustiça, e eu libero restauração em sua alma. Seu cuidado interior é importante para mim. Sua legítima indignação foi importante para mim. Mas agora eu o abençoo com a capacidade de largar todo o fardo emocional que o manteve amarrado ao passado. Esta é libertação emocional, uma limpeza do coração que o prepara para receber vitórias limpas. Eu curou a decepção que o fez duvidar de si mesmo. Eu curou a traição que o fez questionar seu valor. Eu curou o silêncio que você interpretou como abandono. E com essa cura, eu restauro sua identidade. Você é escolhido. Você é chamado. Você faz parte de um propósito maior. Você não é definido por quem o feriu, você é definido por aquele que o protege. Eu abençoo o seu caminho. Ao você avançar, eu alinho o chão sob seus pés. Eu removo armadilhas montadas no plano de fundo espiritual. Eu fecho as portas que nunca deveriam ter sido abertas, e eu fortaleço as portas que levam ao destino. Você não entrará em alianças destrutivas novamente.
Os relacionamentos que eu trago para a sua vida agora estarão alinhados com o seu propósito, com a sua honra, com o futuro que eu estou construindo. Você experimentará a confirmação espiritual de maneiras que não deixarão dúvidas. Conversas carregarão minha assinatura. Oportunidades carregarão o meu tempo. A porta que Deus abre será inegável, e a porta que Deus fecha será proteção. Eu o abençoo com honra. A temporada em que você foi ignorado termina agora. Eu estou levantando você para a visibilidade, não para aplausos, mas para propósito. Seu nome entrará em salas nas quais seus pés ainda não pisaram. Seu valor será reconhecido sem que você precise provar nada. O que foi tirado de você será devolvido de forma purificada. Esta é a sua temporada de honra, não construída sobre vingança, mas sobre restauração divina. A elevação chegando à sua vida será tão limpa, tão pura, tão inegavelmente guiada pela minha mão, que até aqueles que o julgaram mal testemunharão e entenderão: meu selo estava sobre você o tempo todo. Eu o abençoo com proteção divina. Seu anjo não está apenas o guardando, seu anjo está o guiando, preparando, limpando o caminho para o cumprimento do seu propósito. Anjos do Senhor o cercam agora como cavalos e carros de fogo. Eles observam cada movimento ao seu redor. Eles interceptam ameaças espirituais. Eles sussurram avisos em seus pensamentos. Eles se postam como sentinelas na estrada da vitória que eu projetei para você. Seu caminho não está desprotegido, está divinamente fortificado. Eu abençoo suas emoções. Eu lhe dou a força para praticar a disciplina emocional, não como um fardo, mas como uma coroa. Você governará suas reações com graça. Você protegerá seu coração com sabedoria. Você se elevará acima das provocações com serenidade. Seu espírito aprenderá a permanecer limpo mesmo quando os outros agirem em desordem. Isto é maturidade. Isto é força. É assim que os escolhidos se movem, com estabilidade, não impulsividade, com clareza, não caos. Eu abençoo sua justiça. Não a justiça que você imagina através do confronto, mas a justiça que o céu entrega através do alinhamento. Deixe Deus agir, e eu o farei. Eu corrigirei o que foi distorcido. Eu elevarei o que foi suprimido. Eu exporei o que deve ser exposto, não através de suas mãos, mas através das minhas. Minha justiça não humilha, ela restaura. Minha justiça não destrói, ela redime. Minha justiça não opera através de vingança, ela opera através de revelação. Eu abençoo o seu destino. Cada bênção que eu libero agora está preparando você para o propósito maior para o qual você nasceu para cumprir. Sua história está entrando em um capítulo divino onde tudo se alinha: identidade, direção, proteção, tempo. Seu propósito se expandirá. Sua influência se aprofundará. Sua voz carregará peso não por ambição, mas por pureza. Você se tornará um testemunho vivo do que acontece quando alguém escolhe revelação em vez de reação, justiça em vez de vingança, e verdade em vez de impulso. Eu abençoo o seu espírito. Eu o coroo com a coragem de permanecer limpo mesmo enquanto eu o elevo. Seu coração não se tornará orgulhoso. Seu espírito não se tornará endurecido. Sua postura permanecerá humilde, firme e forte. Esta é uma transformação projetada não apenas para levantá-lo, mas para mantê-lo levantado. Não apenas para abençoá-lo, mas para sustentá-lo em bênção. E, finalmente, eu abençoo seu futuro. Cada caminho à sua frente está sendo reescrito à luz desta revelação. Você está entrando em um ciclo onde o baú do tesouro de Deus de sabedoria,
proteção e honra está totalmente aberto sobre sua vida. Você testemunhará a proteção divina, maturidade espiritual, alinhamento sobrenatural e o inegável desenrolar do propósito de Deus. Não por vingança, não por força, mas por revelação, pureza e pela presença do anjo que eu designei para caminhar com você. Você é escolhido. Você está se erguendo. Você está protegido. E você já está abençoado. Eu falo agora como aquele que sela o que foi revelado, e eu libero um decreto sobre o seu espírito que ancorará tudo o que você recebeu. Você se manteve diante de escolhas que testaram seu coração, você segurou verdades que poderiam ter se tornado armas, e você caminhou por um caminho onde o silêncio pesou mais do que as palavras. Mas agora, eu trago a sentença divina, não um castigo, mas um posicionamento. Este é o momento em que o céu alinha cada fragmento da sua história em ordem, quando o arquivo do céu fecha seu capítulo de dor e abre seu capítulo de promessa. Você escolheu a pureza em vez da reação, a revelação em vez da retaliação, e por causa disso, eu derramo honra sobre o seu futuro. Ouça-me com a quietude de alguém que está sendo coroado, você não perderá nada que foi feito para você. Nenhuma verdade revelada o ferirá, ela o libertará. Nenhum motivo oculto desvendado o abalará, ele o fortalecerá. Nenhuma exposição do passado o aprisionará, ela o lançará. Eu estou reescrevendo a narrativa na linguagem da vitória, e essa vitória é limpa. Você se erguerá sem vingança. Você avançará sem amargura. Você caminhará com a serenidade de alguém guiado pelo propósito de Deus, não pelo impulso humano. Eu declaro sobre você que a revelação que você carrega agora se torna um escudo, não um fardo. Ela se torna clareza, não caos. Ela se torna direção, não confusão. E o anjo que caminha com você, este guardião estratégico que se move pelo plano de fundo espiritual, acompanhará cada passo que você der. Ele alinhará encontros, protegerá decisões e silenciará armadilhas feitas para distraí-lo. Você o sentirá nas pausas, nos avisos sutis, na paz repentina que substitui a ansiedade. Isto não é imaginação. É o desenrolar de uma visão profética falada para a existência muito antes de suas batalhas começarem. Eu decreto que você está entrando na maturidade que o céu esperava de você. Suas emoções são governadas. Seu coração permanece limpo. Seu espírito se mantém erguido. Você não reage mais a partir da dor, você responde a partir da sabedoria. Você não luta mais contra o que foi dito, você segue o que eu digo. Você não persegue mais a justiça, você confia na justiça de Deus, que chega sem humilhação, sem barulho, sem a mancha da retaliação. Esta é a força do escolhido, erguer-se sem ferir ninguém, vencer sem causar danos, caminhar com autoridade mantendo a alma pura. E assim eu sentencio seu futuro em bênção. Eu comando seu caminho em alinhamento. Eu libero seu destino para a visibilidade. A porta que Deus fecha permanecerá fechada porque era veneno para o seu propósito. A porta que Deus abre se abrirá com facilidade, porque foi escrita apenas para os seus pés. Toda revelação se torna uma chave. Toda verdade se torna preparação. Todo detalhe oculto agora serve à sua ascensão. Você é escolhido, marcado, preservado, elevado, cercado por proteção divina e fortalecido pela maturidade espiritual. Este é o seu decreto, você avançará com paz, você caminhará sob o selo de Deus, e você testemunhará a plenitude do que eu preparei. Não por vingança, mas por revelação. Não por força, mas por alinhamento. Não por reação, mas por destino.
E está feito. Eu envio agora com a paz de alguém que ouviu o céu falar. O que eu liberei sobre sua vida nesta mensagem não é emoção temporária, é uma impressão espiritual, um selo de direção que marca seus próximos passos. Você está se afastando não apenas com conforto, mas com revelação divina, com clareza nascida do arquivo do céu, com a certeza de que a justiça de Deus trabalha sem vingança e sem a necessidade de você levantar um único dedo em retaliação. Você carrega a verdade, mas você também carrega a sabedoria. Você carrega o discernimento, mas você também carrega a contenção. E este equilíbrio é o que manterá seu coração limpo enquanto eu o elevo. Avance sabendo que o anjo designado para você continua em posição, moldando o plano de fundo espiritual, protegendo seu caminho, guiando sua intuição e alinhando você com o propósito de Deus escrito para a sua vida. Você sentirá esta presença nos próximos dias. Não a ignore. Os sinais, as confirmações, os toques internos, eles são minha forma de falar, guardar e preparar você. Este é um companheirismo sobrenatural, um lembrete de que, mesmo em silêncio, o céu está ativo ao seu redor. Antes de sair deste momento, cele o que você recebeu. Declare. Afirme sua ascensão. Mantenha a postura que você aprendeu aqui, coração limpo, disciplina emocional, governe a si mesmo e confie no tempo de Deus. E se esta mensagem o tocou, se você sentiu a mudança, se você sentiu a verdade se instalando dentro de você como luz entrando em um quarto trancado, deixe sua marca. Compartilhe sua presença. Fale o seu alinhamento. Seu engajamento se torna um ato de concordância, uma declaração de que você recebe esta narrativa profética sobre sua vida. Volte sempre que seu espírito precisar de clareza. Volte quando o caminho parecer pesado. Volte quando o seu coração precisar se lembrar de que você é escolhido, cercado por proteção divina e guiado por revelação, não por reação. Este ciclo de orientação continua. E cada vez que você voltar, eu falarei novamente. Por agora, caminhe em paz. Caminhe em propósito. Caminhe na certeza de que o céu vai com você. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em